Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é: a igreja é mais que uma organização. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex da IEQ Templo Gospel e você está participando comigo do Café com o Pastor. É um programa em que nós realizamos então este vídeo como um resumo daquilo que nós pregamos na nossa igreja no culto domingo. E esse vídeo você pode usar ele tanto para sua reflexão, como para sua meditação e até mesmo nos ajudar então na evangelização compartilhando esse vídeo. Antes da gente começar então a nossa reflexão, eu gostaria de convidar você então para, como diz a Dona Florinda, para uma xícara de café. E eu acredito que você tenha preparado aí o seu cafezinho, como é o nosso costume. Apesar que aqui em Curitiba tá quente nos últimos dias, né? Mas o cafezinho ele vai bem no calor, vai bem no frio. E aqui nós estamos com esse cafezinho. O meu hoje é puro, não tem leite, é um cafezinho puro mesmo. Mas vamos à nossa reflexão. Queridos, não muito tempo atrás, a igreja evangélica, de forma geral, ela tem percebido um fenômeno. E o nome desse fenômeno é desigrejados. E o que consiste nesse fenômeno? Que algumas pessoas começaram a acreditar que a igreja ela não deve ser institucionalizada. Alguns começaram a entender que para você ser uma igreja, você não precisa estar dentro ou fazer parte de uma organização. E óbvio que isso vai de encontro àquilo que a própria Bíblia Sagrada tem a nos dizer. Então nesse vídeo eu gostaria de ajudar você um pouco. Obviamente que nós precisaríamos aí de alguns minutos ou até, quem sabe, algumas horas para debater este assunto. Entretanto, não é o nosso objetivo torná-lo difícil, mas sim o nosso objetivo é tornar esse tema fácil de interpretação a você. E o tema então é que a igreja é mais do que uma organização. E para nossa reflexão eu gostaria de convidar você a ler comigo lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 18 em diante. A palavra de Deus vai dizer assim para nós: Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia, pois foi dado de agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto aquelas que estão nos céus, estabelecendo então a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para poder apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, tanto aqui em Colossenses quanto em Corinto, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele trata a igreja de Jesus como o corpo de Cristo. Para o apóstolo Paulo, a igreja ela é comparada a um corpo, exatamente um corpo humano, onde nós temos os membros, onde nós temos tudo aquilo que completa o corpo humano, e obviamente que esse corpo precisa de uma cabeça.
Para o apóstolo Paulo, cada membro do corpo, ele é uma pessoa. E cada pessoa ela tem a sua particularidade, ela tem a sua a necessidade e a sua responsabilidade neste corpo. Mas que esse corpo ele é dirigido pela cabeça, que é Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, para poder simplificar a ideia de igreja, ele vai dizer que nós somos membros unidos pelo sangue, nós somos unidos pelo Espírito Santo de Deus e dirigidos pela cabeça, que é Cristo Jesus. Ou seja, todos os membros do corpo devem estar unidos, juntos e viverem em comunhão. Quando nós falamos ou pensamos que a igreja ela não é essa instituição, que a igreja é a pessoa, a gente consegue perceber pela Escritura Sagrada que a Escritura Sagrada ela vai nos remeter igreja sempre como comunhão, como partilha, como viver em grupos. Entretanto, para alguns, eles entendem que você não precisa viver em grupo para poder, então, ser a igreja de Cristo. Mas para o apóstolo Paulo não é tão simples assim. Para o apóstolo Paulo, ele vai entender que para você fazer parte de uma igreja, você tem que estar dentro de um grupo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele entende que igreja não é somente uma instituição, uma organização. A igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja não é só uma organização. A igreja não é só um CNPJ. A igreja não é só uma pessoa jurídica. A igreja ela é o próprio corpo de Cristo, unidos pelo Espírito Santo e guiados pela cabeça, que é o Senhor Jesus. E dentro dessa realidade, ele dá para nós algumas características. Por que Cristo ele é o cabeça da igreja? Por que Cristo, então, é cabeça desse corpo? Primeiro, que Jesus Cristo ele é o Senhor desta igreja antes mesmo dela existir. Pois lá no princípio de tudo, quando Deus o Pai, Deus o Espírito e Deus o Filho criaram tudo que há, eles criaram também especialmente a igreja. A igreja como um corpo, eles criaram também. Ou seja, nós temos origem em Cristo Jesus. Nada do que existe parte de Jesus. Tudo parte de Jesus Cristo. Tudo parte do nosso Deus. Tudo parte do Espírito Santo. Então, para o apóstolo Paulo, o corpo de Cristo, ele é dirigido, ele é guiado pela cabeça Cristo Jesus, pela cabeça que projetou, planejou, gerou antes do princípio. Veja que interessante que o apóstolo Paulo, ele conta para nós que aqueles que vivem em igreja, eles vivem em comunhão, eles vivem unidos, porque como que eu vou ser igreja se eu não estou ligado ao corpo? Para eu ser igreja, segundo o apóstolo Paulo, eu preciso estar dentro de um corpo, eu preciso fazer parte de um grupo, e esse grupo, ele é guiado, dirigido pela cabeça que é Cristo Jesus. E veja que interessante o que o escritor de Hebreus ele conta para nós. O escritor de Hebreus, capítulo 10, ele vai dizer assim, não deixe de reunir como igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixe de reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procure encorajar-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui o escritor de Hebreus ele está dando já um propósito também para você viver em comunhão, para você viver num corpo dirigido por essa cabeça que é Cristo. Estamos ali porque nós esperamos a volta do grande Jesus. Veja que interessante, irmãos. A igreja ela é um lugar onde traz ensinamentos a você. A igreja é um lugar onde traz comunhão a você. A igreja é um lugar onde traz a palavra de Deus a você. Sabe, o que nos assusta muitas vezes são essas pessoas que se intitulam sabedores, mas nunca estudaram a palavra de Deus. Nunca se especializaram no estudo da palavra de Deus.
e saem aí advogando isso ou aquilo. Quando nós estamos numa igreja séria, numa igreja que escuta, estuda a palavra de Deus, nós temos bons ensinamentos. Uma história muito interessante de uma pessoa dessas que ficam criticando as igrejas. Ela já estava indo para a sua 10ª igreja, na procura da igreja perfeita. E isso você não vai encontrar porque a igreja ela é feita de homens, de pessoas como nós, pecadores. E aonde tem pessoas, tem pecados. A igreja ela é um hospital. A igreja é para curar, a igreja é para tratar, a igreja é para libertar. Ela é esse corpo de Cristo onde une os seus membros para que Cristo cure suas feridas. E essa pessoa então estava ali criticando já ao longo da sua vida a passagem por 10 igrejas. Certa feita ela encontrou uma outra igreja e ligou para o pastor. Pastor, eu estou muito feliz porque eu encontrei a igreja perfeita. E ela contou a sua história. Ela disse, pastor, eu já visitei tantas igrejas, tem igreja que tem um louvor ruim, tem igreja que tem pregação ruim, tem igreja que tem uma péssima gestão. E agora, esses dias, eu fui na sua igreja, pastor, e eu encontrei a igreja maravilhosa, eu encontrei a igreja que eu posso congregar. E ela não esperava a resposta do pastor. E o pastor respondeu para ela, olha, já que você encontrou a igreja perfeita, já que você tem toda essa experiência de ter passado por essas igrejas e ter encontrado os problemas, faça o seguinte, deixa a nossa igreja como está, porque se você vir aqui, você vai transformar ela, vai tirar ela da sua perfeição. E muitas vezes nós achamos que o problema está lá, sendo que nós somos o próprio problema. Nós é que precisamos da igreja. Muitas vezes nós queremos culpar aquele ou o outro, por que aquela igreja está daquele jeito? Mas nós temos que entender que a igreja ela é feita de homens e dirigida por Deus. E nós ainda não chegamos no padrão perfeito. Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que Jesus é a cabeça. Por isso que a igreja ela é o corpo de Cristo e ela está ligada a Jesus recebendo os seus ensinamentos. Veja que interessante quando nós lemos aqui o texto, o apóstolo Paulo diz assim, por que Jesus ele é a cabeça da igreja? O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a cabeça da igreja, porque além dele ser o princípio de tudo, criador dos céus e da terra, além de criar a igreja, Jesus Cristo então ele é o primogênito dentre os mortos. Irmãos, é muito interessante essa fala, porque Jesus ele está... o apóstolo Paulo está contando que Jesus então é o primeiro a ressurgir. É o primeiro a ressuscitar. E nós um dia iremos ressuscitar. Quando você olha e lê Apocalipse capítulo 20, versículo 12, 15, o Apocalipse ele conta para nós que no grande dia do Senhor serão abertos os livros. Serão abertos os livros e o livro da vida. E nesses livros estarão escritos aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Você já pensou você chegar diante do trono de Deus e Deus olhar para você e falar assim, eu vejo que você parou de frequentar uma igreja. E lá está você pronto para dar a sua desculpa. Veja que interessante você correr esse risco de ir pelas ondas teológicas que têm aparecido pelo mundo. Sabe aquela coisa de, eu acho que o fulano falou uma boa verdade. Mas o que a Bíblia está dizendo a respeito disso? A Bíblia está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. E que aquele que não estiver inserido no corpo de Cristo, não fizer parte da igreja, não será reconhecido como filho de Deus. Você vai querer correr esse risco? Eu acredito que não. Eu acredito que você está unido ao corpo de Cristo, pois você é membro do corpo de Cristo e esperando esta única visão, essa única missão que o próprio Jesus tem para a sua igreja. Outra orientação que o apóstolo Paulo vai dar para nós, ele vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja porque dele são todas as coisas. Jesus Cristo, ele é o Senhor. E a nossa conversão, ela é uma rendição incondicional a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Como que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas e você não faz parte do corpo de Cristo?
Como é que você participaria, como é que você seria o corpo de Cristo se você não estivesse interligado a outros membros? Se Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, como é que você não estaria rendido a Ele? Essas perguntas são perguntas interessantes, são boas perguntas, para que você possa entender o que o inimigo muitas vezes quer fazer com você. Ele quer te tirar da liturgia, ele quer te tirar do convívio dos irmãos, porque é dentro de uma igreja que você tem o compromisso. Na verdade, irmãos, o que a gente acaba percebendo em todo esse movimento, em todo esse fenômeno, é mais daquilo que eu e você já sabemos. Tudo aquilo que implica para nós compromisso, nós temos uma certa dificuldade. Porque quando nós vamos à igreja, nós temos compromisso com o horário, nós temos compromisso com estudos, nós temos compromisso com pessoas, nós temos compromissos com o nosso dinheiro, compromissos financeiros, compromisso com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e é tudo isso que nós não queremos ter. Portanto, eu vim aqui dizer para você que a igreja, ela é muito mais do que uma organização, do que uma instituição. Ela é o corpo de Cristo. E a minha oração é que você faça parte desse corpo, que você receba do Senhor Jesus Cristo as orientações que só dele devem vir. E eu gostaria de orar, pedir para que Deus tire de você, tire da sua casa, da sua família, todos esses medos, todas essas frustrações, todas essas questões que ainda você não encontrou resposta. Que Deus possa revelar a você a importância de você frequentar e fazer parte de uma igreja. Senhor, nós queremos colocar, Pai, na Tua presença, este irmão, esta irmã na Sua presença. Aqui estão eles, ó Pai, pedindo, Senhor, orientação sobre tudo isso que nós temos ouvido. Nós não queremos, ó Pai, ser os desigrejados, nós queremos, pelo contrário, ser aqueles, ó Pai, que fazem parte do corpo, pessoas que são importantes ao reino, porque nós sabemos, Pai, que quando há o ajuntamento dos santos, ali, Senhor, há o agrupamento dos santos do Senhor, ali há a igreja, e nós somos a igreja de Jesus. Nós temos um propósito: iluminar, ser sal da terra, mostrar o reino de Deus. E muitas vezes, Pai, nós vemos as estratégias do mal querendo acabar com a igreja. Mas a sua palavra nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, agora, eu ministro sobre a vida de cada um dos irmãos o compromisso, a responsabilidade de ser um integrante, um membro do corpo de Cristo. Porque a igreja é muito mais do que uma instituição, a igreja é o próprio corpo de Jesus Cristo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a todos vocês fica aqui meu agradecimento, meu obrigado, e que esse vídeo possa surtir efeito na sua vida, na vida dos seus amigos, e que semana que vem nós possamos estar juntos para mais um Café com o Pastor.